Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP, hoje ainda no assunto aqui de orientação ao objeto. A gente vai estudar nessa aula os recursos que a gente tem para tratamento de erro. E o que seria isso, né, tratamento de erro? O tratamento de erro ele é importante para, no caso, se acontecer algum erro na sua aplicação, não só um erro no código, mas um erro de conexão, por exemplo, você tem que retornar para o usuário o porquê deste erro aconteceu e o que ele tem que fazer, né, para que ele consiga ou se manter no sistema ou sair do sistema de uma forma segura. Então a gente tem como, na hora que ocorrer um erro, fazer um tratamento desse erro. Verificar se a gente encerra a aplicação, se a gente retorna esse erro para o usuário, se a gente guarda esse erro como um relatório, né, um relatório de log para você estudar o que aconteceu no erro, e como é que o usuário tem que se comportar, né, o que você vai mostrar para o usuário. Então, na aula de hoje, a gente vai verificar todos esses tipos de tratamento de erro. Porque se a gente deixar simplesmente que o erro ocorra, o usuário pode ficar perdido. E a gente também pode fazer com que a aplicação ela trave e a gente não consiga restaurar um ponto ideal de onde ela parou. Então, se um usuário, por exemplo, no momento de um cadastro o erro ocorre, a gente tem que verificar se todos os dados foram salvos, se a gente descarta esses dados ou se a gente realmente salva esses dados. E a gente tem que verificar a forma que a gente para a aplicação. Né? Se a gente retorna essa aplicação, se a gente reinicializa essa aplicação. Então isso é muito importante para não deixar o usuário simplesmente travado, né? Sem saber para onde ir. E para a gente praticar um pouco, né? Não vou ficar falando muito, porque praticando que a gente vai compreender como que ocorre esse tratamento de erro. Vamos lá para o Sublime Test. Então a gente vai criar um novo arquivo aqui na raiz do nosso projeto. Vou salvar isso aqui como tratamento. Erro.php. Nós vamos iniciar aqui com a abertura da tag de PHP, né? Comumente. E a gente vai inicializar com a tagzinha try, abrindo e fechando chaves. Essa tagzinha, como o nome já disse, né, ela significa tente. Então, dentro dessa tag try, a gente vai colocar todo um trecho de código que a gente acha que está suscetível a erro. E a gente pode, pessoal, ter vários tries que a gente desejar, tá? Então eu posso ter infinitos, né, try. O que acontece? Dentro do try é o seguinte, a gente tem uma lógica de programação aqui em cima, né, nossa lógica de programação. E dentro do try a gente tem a nossa lógica de um potencial erro, né, código com um potencial erro. Certo? Então, a gente pode ter, dentro desse try, um código com potencial erro, e a gente pode direcionar o nosso software por um catch ou por um finally, né? A gente pode ou pegar, né, ou a gente pode finalizar, né? Finalizar alguma coisa. Então, eu posso ter, né, dentro dos nossos sistemas, vários tries, né, que tratam, né, depois de uma lógica, algum código com potencial erro. Nós vamos deixar com um try somente, mas é só para vocês saberem que eu posso ter outros, tá? Mas só para a gente estudar, vamos deixar aqui com um try somente. Então, pessoal, a gente pode, né, ter um tratamento de erro, e depois desse tratamento de erro, a gente tem um catch, que a gente vai pegar alguma coisa. Ou então a gente pode ter um finally, vai
finalizar, né, esse tratamento, né, essa tentativa de tratamento, né. Depois do catch, a gente também tem que ter um finally, tá, para a gente finalizar o sistema. Então, para vocês entenderem melhor, vamos fazer aqui no nosso código. Depois aqui do try, depois de tentativa, né, de controlar o erro, a gente vai escrever finally. Vai escrever o finally e a gente vai abrir e fechar as chaves. Aqui dentro eu vou só colocar um echo, só para a gente testar essa lógicazinha aqui. Então aqui neste echo eu vou dar aqui um H3, ó, um títulozinho. Abrir e fechar, né, um H3. E vou colocar aqui um finally. Certo? E aqui dentro do nosso try também vou dar um echo aqui no H3. Só que com outro código. E vou colocar aqui um try. Tá, então, eu vou executar isso aqui no nosso navegador só para vocês verem o que acontece. Vou salvar. Vou ativar aqui, né, o nosso servidorzinho. Vou lá na nossa aplicação. Tratamento erro.php. Só um minutinho, faltou aqui um ponto e vírgula, provavelmente. Este ponto e vírgula aqui. Vou salvar. Vou dar um F5, então tá lá, né? A gente tem executado tanto try como finally, tá? Quer dizer que a nossa aplicação ela executou, né, com sucesso o que está dentro do try e finalizou, tá, a nossa aplicação. Só que a gente vai fazer uma coisa aqui que é o seguinte: no momento que a gente tentar fazer alguma coisa para resolver e se acontecer algum erro, eu vou dar um catch. Então eu vou ter o try que vai tentar realizar algum procedimento. E se neste caso ocorrer algum procedimento, ao invés de eu finalizar, né, ocorrer algum erro, ao invés de finalizar, ele vai tentar tratar este erro. Então vamos voltar lá para o nosso código. Aqui dentro, não se preocupe com esse código que eu vou realizar aqui. Ele vai ser um código só para a gente forçar o nosso sistema a uma ocorrência de um erro, tá? Mas não se preocupe com esse código. Eu vou criar uma variável chamada SQL e a ela eu vou atribuir trecho de código select asterisco from clientes. Isso aqui é um trecho de código SQL, viu, gente, para selecionar dentro de um banco de dados, né, dentro de uma tabela chamada cliente, selecionar tudo, mas não se preocupe com ele agora que a gente vai ver isso para frente. Eu estou só executando ela aqui para a gente forçar o nosso sistema a dar um erro. Então eu vou dar o MySQL query que é uma função nativa do PHP, e passando aqui a nossa variável que contém o nosso códigozinho, né? Então o que eu estou fazendo aqui é só tentando conectar um banco para executar essa seleção de arquivos dentro de uma tabela de clientes. Mas como a gente não tem um banco, vai me retornar um erro. E eu quero que após retornar esse erro a gente consiga capturar, né, fazer alguma coisa. Então, como a gente não tem um banco de dados, né, como eu já disse, a gente vai ter uma ocorrência de erro. Que eu não conectei e não possuo banco de dados. Ele vai tentar selecionar esses arquivos que não existem. Então, se eu salvar isso aqui e tentar executar lá no nosso navegador, vou dar um F5 agora, veja que, né, me retornou
algum erro, né? Esse erro veio dentro do meu trechozinho de código try, tá? Então, pessoal, esse erro que acabou de ocorrer, eu vou salvar ele dentro de uma variável, né? Então, como que a gente faz, né? Então, eu venho aqui, ó, aqui no finalzinho, né? Vou abrir um espaço aqui, vou dar o catch, tá? E eu vou passar a palavrinha reservada aqui. Repare que ele tem, né, abre e fecha parênteses, né? Ele é diferente aqui das chaves. Ele tem a sintaxe diferente. Deixa eu passar a palavrinha reservada erro, dessa forma, e a variável que vai receber esse erro. Eu vou passar aqui e vou dar um nome para essa variável. Eu vou chamar erro. Eu vou abrir e fechar minhas chaves. E dentro desse tratamento de erro, eu só vou dar aqui um eco para a gente verificar se ele realmente está funcionando. Eu vou dar aqui um eco e vou escrever aqui erro. Então, ele vai capturar, né, uma possível ocorrência de um erro aqui no try, tá? Então, na tentativa de resolver o problema, a gente tem um erro. Esse erro vai ser capturado e vai ser armazenado dentro de uma variável. Então, vamos salvar, né? Tudo salvo. Vamos lá no nosso navegador, agora dando F5. Veja que não me apresenta mais o erro para o usuário, né? Porque isso é muito feio, né? Ficar aquele erro aparecendo para o usuário. Veja que depois de tentar, né, o try, tentar, foi capturado o erro, né? Aqui no nosso catch. Quer dizer que entrou dentro do catch. Esse erro foi armazenado dentro de uma variável e eu mostrei para o usuário aqui um trechozinho, né, de código. E depois a gente finalizou a aplicação. Então quer dizer que a gente fez isso, né? A gente tentou resolver o problema, não conseguiu, teve uma ocorrência de erro, esse erro foi armazenado dentro de uma variável e eu, né, finalmente finalizei. É assim que a gente tratou este erro. Então, pessoal, se eu, por exemplo, aqui vier aqui comentar esse trecho de código aqui, que gerou o erro, ó, né, quer dizer, esse trecho de código foi o gerador de erro, né? Então, se eu comentar ele e salvar, veja o que acontece agora, ó. Ele não passa pelo catch, né? Porque o meu try não gerou um erro, né? Não gerou um problema. Então, o catch não pegou, não tem o que pegar, não tem erro, né? Ele só vai pegar se eu tiver aqui um gerador de erro, né? Eu tive uma geração de um erro, aí sim eu passei pelo catch. Então, se eu quiser ainda, né, mostrar para o usuário, dar um tratamento neste erro que acabou de ocorrer, bastaria, né, aqui, ó, num caso bastante simples, a gente pode vir e mostrar para o usuário o que aconteceu aqui, né? Eu dou um eco, eu vou formatar o melhorzinho aqui, eu vou dar um P, né, de parágrafo, para formatar esse erro no parágrafo. Eu vou até dar um style para ele aqui. Vai receber um color red. Então, eu vou concatenar aqui para exibir, né, a nossa variável que contém um erro. Ó. Veja que ela poderia ter qualquer nome, tá? Mas a gente escolheu esse nome erro, né? Concatenei. E vou aqui fechar a nossa tagzinha, né? A nossa tagzinha do parágrafo. Só para ficar bem formatadinho, como a gente quisesse retornar para o usuário, né, o erro que aconteceu bem formatado, né? Então, vocês podem cortar trechos da frase, né? Ou então, vocês mesmos criarem uma frase, né? Tipo, aconteceu um erro de conexão, ou aconteceu um erro de sim, né? Aconteceu um erro para salvar o arquivo, né? Aconteceu um erro de recuperação. Então, você consegue retornar para o usuário. Aqui a gente está fazendo, né, um parágrafozinho, né, com a cor vermelha, mas a gente poderia aqui
fazer uma lógicazinha bem massa, né? Com um botãozinho aqui de finalizar a aplicação, ou aquele botãozinho de retorne, né? Retorne para a gente o erro ocorrido, né? O que você estava fazendo no momento, né? Ou então dá uma informação para o usuário, entre em contato com o auxílio da empresa, né? Então vamos salvar isso aqui. Agora olha só, né? Na hora que a gente retorna o erro, né? Eu mostro para o usuário o erro que aconteceu em vermelho. Veja que aqui eu estou armazenando, né? Eu armazenei aquele erro, recuperei aquele erro e formatei, né? Para apresentar para o usuário o erro formatado. E outra coisa que vocês podem observar é que o erro não finalizou a minha aplicação está funcionando, né? Eu simplesmente reservei aquele pedaço de código que poderia ocorrer um erro, que é, né, um trecho lá de conexão com o banco de dados. Aconteceu o erro, eu capturei esse erro, tratei esse erro e dei um finally, né? O finally. Veja que a minha aplicação ela não foi encerrada pelo erro. Eu simplesmente tive um tratamento, né? Eu dei um tratamento para o erro. Ela não bruscamente parou com uma mensagem na tela. Eu só apresentei essa mensagem na tela, né, para o usuário verificar qual foi o erro que ocorreu. Mas conforme eu disse, né, a gente pode dar um tratamento mais específico, criar um botãozinho aqui para fechar, ou criar envie para a gente esse erro por e-mail, né, podia fazer uma porção de coisas. Mas com o try, o get e o finally, eu consegui dar sequência na minha aplicação sem encerrar ela depois de um erro ocorrido. Vocês podem verificar, né, se a gente pegar esse trecho de código que é a ocorrência do erro e salvar ela aqui fora da nossa lógicazinha do try, a nossa aplicação vai simplesmente morrer no início. Se a gente vier aqui agora, ó, tá vendo? Teve um fatal erro que impediu o prosseguimento da nossa aplicação. Ou quer dizer, né, o erro ocorreu, não teve nenhuma tratativa, eu não consegui nem entrar no meu sistema, né? Para isso que serve o try, o catch e o finally, tá? Eu coloquei aqui só para vocês verificarem que a nossa aplicação morreria, né? Mas com esse erro dentro do try, né? Dentro aqui de um código com potencial erro, com o catch, né? Que pega o erro, armazena na variável, faz um tratamento nele e dá um finally, eu consigo deixar a minha aplicação prosseguir, né, executar toda a sua lógica e não finalizar a minha aplicação simplesmente com o fatal erro. A gente pode também, pessoal, com esse erro aqui armazenado numa variável, eu posso pegar esse erro aqui, ó, e armazená-lo, né, em um banco de dados. Por quê, pessoal? Porque a nossa equipe lá, né, de testes de software vai verificar esses erros armazenados no nosso sistema e vai analisar quais são os possíveis, né, locais que mais ocorrem erro e como prevenir para que isso não ocorra, né? Então vejam, só para vocês entenderem que esse try ele não tem que encapsular todo o nosso código, né? A gente não encapsula todo o código nele, tá? A gente só encapsula trechos de código que podem ter potenciais erros, né? Conexão com banco de dados é uma delas, tá? É uma coisa que pode acontecer erro muito facilmente, né? Então, com esse trecho de código, tipo uma conexão de dados, a gente pode tratar, né, na hora que essa conexão der errado, retornar para o usuário falando que o banco de dados está disponível, né, e finalizar com retorne mais tarde, né, ou um botãozinho aqui de realmente finalizar a saída da aplicação, né. Então o usuário não ficaria a mercê, né, veria esse erro ocorrer e travar a aplicação dele. A gente simplesmente iria tratar, né, tratar este erro de conexão que, caso ocorresse, né, a gente poderia mostrar para o usuário de uma forma mais simples, né, não deixar o usuário simplesmente preso numa tela do sistema parado, né, com o sistema morto. Então, outra coisa importante é que o finally, quando a gente usa o catch, ele não é obrigatório, tá? Então, aqui, ó, quando a gente tem
o cat utilizado, eu não preciso utilizar o finally, tá? Porque o cat mesmo, ele pode nos dar a opção de encerrar a aplicação ou não, né? A gente pode fazer essa lógica dentro do sistema, né? Então, o finally, quando a gente usa cat, somente quando a gente usa cat, não precisa utilizá-lo. Então, eu posso simplesmente aqui, né, vier aqui, vou recortar aqui, só para a gente verificar o que acontece, né? Vamos lá na nossa aplicação. Veja que ela funcionou, né, retornando o tratamento de erro, né, mas ele não me deu nenhum problema por não ter utilizado o finally. Então o finally é opcional quando eu utilizo o cat. Também, se a gente não tivesse aqui a ocorrência de erro, né, o meu sistema ele prosseguiria normalmente, né, sem nenhum problema. Veja que executou o try, não aconteceu nenhum erro. Então, o finally ele não é obrigatório quando eu uso o cat, né? Então, não preciso utilizar o cat. Quando eu utilizo o cat, não preciso utilizar o finally, né? Ocorrendo ou não o erro, o próprio sistema dá prosseguimento na lógica da aplicação. Neste caso, a gente está seguindo aqui, né, a lógica da aplicação. Mas agora, se eu não tivesse aqui a instrução cat, né, eu vou só comentar ela daqui. Se eu não tivesse a instrução cat, aí sim era obrigatório o finally, né? Veja que eu não tenho nada aqui depois do cat, né? Então, se eu salvar aqui, ó, veja que me retornou um fatal error, né? Então eu precisaria daqui o do finally, ó, né? Porque ele vai, depois de um erro, finalizar para a gente sem, né, a ocorrência de erro. Tá me dando esse erro aqui não, o trecho 12, mas é porque eu não encerrei aqui direito. Mas veja que ele está finalizando corretamente, né? Então fica aí essa dica, né? Eu não preciso utilizar o finally caso eu use o cat. Mas se eu não utilizar o cat, eu preciso obrigatoriamente ter o finally, né? Então aqui a gente, dessa forma aqui, a gente não precisaria do finally. Mas eu coloquei ele aqui só para encerrar melhor a aplicação. Mas não é necessário. Bom, então a gente tem outra forma aqui, que é o throw, né? O que é o throw? Ele é o lançamento de exceções. Pode parecer estranho, né? Como que eu vou lançar um erro no sistema, né? Mas este é um recurso bastante utilizado, né, pelos desenvolvedores quando a gente quer fazer algum nosso sistema, né, que faz alguma exceção, né, que provoque alguma exceção no sistema quando a gente deseja, né? Então, para a gente fazer melhor, para vocês entenderem, eu vou vir aqui na nossa aplicação, eu vou comentar esse trecho de código que a gente gerou o erro. Então eu vou só fazer uma lógicazinha aqui. Eu tenho uma função que ela é a file existe. Essa funçãozinha ela verifica se um arquivo existe no nosso sistema. Vamos supor que a gente queira dar um require no arquivo, mas eu preciso verificar se esse arquivo existe, né? Então eu vou colocar aqui, ó, arquivo .php. Então eu estou só verificando se esse arquivo existe no nosso aqui armazenado no nosso, né, na nossa aplicação, certo? Então eu vou dar um condicionante aqui, ó, para verificar se esse arquivo existe, o arquivo .php, tá? Porém, ela vai retornar para a gente, né? Vai retornar para a gente que esse arquivo não existe, né? Então, se esse arquivo não existir, na verdade aqui ele vai retornar um falso, né? Mas então eu quero aqui, eu vou só dar aqui, como eu quero, na verdade ele vai retornar verdadeiro, né? Ele vai executar esse trecho de código porque o arquivo não existe. Então eu vou dar só aqui uma negação disso aqui. Eu quero forçar que o sistema verifique, né? Ele vai verificar se esse arquivo existe. O arquivo não existe, né? Então eu estou dando aqui, ó, um não, estou negando, então quer dizer que vai entrar no trecho de código verdadeiro. E aqui nesse trecho de código, né, como o arquivo não existe, né,
quer dizer que essa sentença aqui é verdadeira. Eu vou dar aqui, ó, um throw. Na verdade, faltou um H aqui, ó. É throw. Opa. Um throw. E vou dar aqui um new, porque eu vou criar, né, um objeto, instanciar um objeto que vem de uma classe que chama exception. Essa classe exception, né, ela vai me gerar exceções, né? Então eu vou criar um novo objeto que vem lá da minha classe exception. É uma classe nativa, tá, do PHP, que vai instanciar um objeto do tipo exception para gente, um tipo de exceção. Então, pessoal, eu vou lançar uma exceção no sistema e eu posso passar como parâmetro aqui, ó, uma frasezinha, que eu vou dizer que o arquivo não está no sistema, e não está armazenado no sistema, para ficar mais bonito. Aí aqui eu vou só dar para ficar mais bonitinho ainda, eu vou concatenar aqui, né, com a nossa date, tá? Só para a gente verificar qual que é a hora e a data, né, que eu tentei acessar o sistema. Vocês se lembram, né? A gente tem aqui o D de dia, o M de mês e o Y, né, de year, de ano. Depois ainda eu vou passar aqui um H, né, da hora, e o minuto com I. Então essa aqui é uma forma que a gente tem, né, de pegar a hora, né, a hora e a data do sistema, tá, com o date. Então, pessoal, nessa forma aqui, ó, eu criei, né, uma lógicazinha que eu lancei uma exceção. Então, o meu cat, ele não vai pegar mais um erro, ele vai pegar a exceção, né, e vou verificar isso para o usuário. Se a gente salvar isso aqui e vier lá no código, lá no nosso sisteminha, a gente vai ver que realmente gerou um fatal erro lá na linha 16. Este fatal erro, ele veio, né, da tentativa de verificar se existe o arquivo. Ele verificou que não existia o arquivo, né, quer dizer, essa sentença é verdadeira, né, porque ela nega a existência, né, ela negando a existência, quer dizer que essa sentença é verdadeira. Então ela gerou uma exceção, só que essa exceção não foi tratada. Então, pessoal, eu vou criar outra estrutura de cat, eu vou deixar essa aqui tratando o erro, vou criar uma outra estrutura, ó. Lembra que eu posso ter quantas eu quiser, né? E só que agora eu vou tratar, ao invés de erro, um exception. Né? Esse exception. E eu vou armazenar isso numa variável. Vou chamar ela de exception. Tá? Eu vou salvar ela numa variável chamada exception. Só para a gente, né, ter duas variáveis aqui diferentes, para a gente não confundir, né? Essa exceção foi que eu lancei, tá? Eu estou tratando a exceção que eu lancei aqui, né? Então, somente o fato de já existir um cat tratando a exceção, eu vou salvar aqui. Então, veja, só do fato da gente ter um cat, né, armazenando esse erro, né, ou seja, tratando esse erro, já não vai me gerar mais esse problema aqui, ó. Então, olha só, se eu der um F5, veja, né, que o meu sistema tratou, né, armazenou o exception e deixou a aplicação seguir. Então, pessoal, eu posso aqui dentro fazer a tratativa, né, igual eu fiz aqui, ó. Desse cat aqui, eu posso fazer a tratativa também, ó. Vai dar um erro aqui, ó. Vou dar um echo, né? Vou dar um echo aqui no H3. Já vou escrever aqui exception, para verificar que ele entrou no exception.
E vou dar um eco aqui, ó, para a gente ver um pezinho, né? Vou até copiar esse trecho de código para ficar mais simples. Vou dar um eco aqui, né? Um parágrafo tal, retornando, ao invés do erro, agora o exception, tá? Para a gente verificar, né, a exceção que eu lancei. O que aconteceu? Então, tudo salvo, né? Vamos lá na nossa aplicação. Agora veja, né? Eu estou passando pelo try, né? Eu fiz uma exception e verifique, né, que a exception, ó, o arquivo não está armazenado no sistema, né, em a data que eu coloquei. Quer dizer então, né, que eu lancei uma exception dentro de um possível problema que poderia existir, né? Eu tenho um trecho de código no try que é potencialmente, né, capaz de ocorrer um erro. Eu realizei a verificação se existe um arquivo ou não. E se esse arquivo não existir, né, se esse arquivo não existir, eu lancei um erro, lancei uma exceção, certo? Então, para o usuário não prosseguir, né? Então, quer dizer, o arquivo não existe, o usuário não pode prosseguir sem esse arquivo existir. Só que, para mim não parar essa aplicação, eu fiz a tratativa do erro, né? Eu dei aqui um catch, né, no exception. Eu peguei a variável que foi armazenada, dei aqui uma formataçãozinha, né, em HTML com o título, né, com um parágrafo na cor vermelha, mostrando para o usuário, né, o que aconteceu. O arquivo não está armazenado, né, na data. É isso que a gente está fazendo, né? A gente está lançando um exception aqui para o usuário. Ó. Aqui tem tudo o que eu armazenei lá no tratamento de erro. O tratamento da exceção, viu, gente? No tratamento da exceção, né? Aqui o catch exception, estou tratando a exceção. No catch erro, estou tratando o erro, né? Igual a gente viu. Porque a aplicação, ela também pode ter o erro, né? Então, quer dizer, se eu gerar um erro aqui, ó, igual aconteceu aqui, né? Nesse trecho de código, que foi um erro proposital, né? Foi um erro de código, né? Na verdade, esse aqui é uma exceção que eu lancei. Mas esse aqui é um erro proposital no código, né? É um erro do código. Então, quando tem um erro do código, ó, o sistema também trata o erro, né? Não conseguiu tratar o erro. Então, é assim que a gente verifica, né, um tratamento de erro ou lançamento de uma exceção pelo próprio usuário. Então, pessoal, nessa aula eu quis só mostrar para vocês que a gente tem formas, né, da gente tratar erros e tratar possíveis problemas, né? Igual aqui eu estou simulando um erro de conexão, certo? Estou simulando um erro de conexão, que pode acontecer por causa de uma coisa técnica, ou então eu já estou verificando, né, um erro assim, de armazenamento mesmo, né? Alguém esqueceu de armazenar um arquivo, eu já tratei essa possibilidade e retornei para o usuário, né, que esse arquivo não existe. Ó. Agora é uma exceção, não é mais um erro, né? Então, quer dizer, é uma forma que a gente tem de deixar as nossas aplicações mais fluidas, né? Não simplesmente deixando, quando acontece um erro, o travamento da aplicação, né? O usuário perdido. Então, com esses try, o exception, o catch, né? A gente consegue, né? Com o try, encapsulando, né? Um possível parte do sistema que pode ter um erro, com o catch, né? Tratando esse erro, né? Ou então a gente lançando uma exceção, caso a gente mesmo saiba, né, que pode ser, que a aplicação possa seguir ou não a partir de um certo momento, a gente tem como, né, deixar a nossa aplicação mais tratativa para o usuário, né? Então eu não deixo o usuário perdido dessa forma, né? Eu informo a ele o que está acontecendo e dou para eles a possibilidade de seguir ou não. Nada me impede de criar um botão aqui para finalizar a aplicação, né? Para dar um logout, né? Eu poderia fazer esse tratamento também no caso de uma exceção ou de um erro, certo? Então essa foi a nossa aula, até a próxima aula.